Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é Dia dos Pais, então parabéns aos papais. Eu queria aproveitar esse momento para pensar com vocês sobre uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola deveria se chamar Parábola do Pai Misericordioso. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas para situar você, para a gente poder entender melhor essa parábola, que aliás talvez seja a parábola mais conhecida de Jesus fora do ambiente religioso, ela já foi imortalizada em dezenas de pinturas. Essa parábola já foi imortalizada em peças como essa. E também em filmes, como essa produção de 1955 chamada O Pródigo ou O Filho Pródigo. Micah! Meu filho. Pai. Meu Micah. Pai, eu pequei. Não precisa falar nisso agora, meu filho. Eu pequei contra o céu e a sua vontade. Não sou digno de ser chamado seu filho. Caleb, depressa, vai e conte a nossa família, nossos amigos, e mande buscar músicos em Jopa, que façam música alegre, pois esse meu filho estava perdido e foi achado. E Caleb, o boi mais gordo, pois esta noite vamos comer e festejar. Mas talvez seja na pintura em que essa parábola foi mais expressa, mais imortalizada. Mas essa parábola ela está num capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, junto com outras parábolas. São 3 ao total. E há uma intencionalidade do próprio evangelista ao colocar essas parábolas em conjunto. Elas estão respondendo a algo. E o que é esse algo? Bom, para a gente saber sobre isso, é preciso então ir ao Evangelho de Lucas no capítulo 15. Nesse capítulo, nós começamos com uma afirmação sobre Jesus. Afirma o texto que Jesus recebia na sua presença pecadores e publicanos. Essas pessoas, que são categorizadas assim como pecadores e publicanos, são pessoas que aos olhos da religião não deveriam sequer pensar em se aproximar de Deus. Por quê? Porque são pecadores. E pecadores intencionalmente falando. Eles estão de fato agindo assim com as suas práticas pecaminosas dia após dia. Os publicanos cobram impostos para o Império Romano, são traidores do povo judeu, né, nesse sentido, são vistos como párias, como uma ameaça potencial. Essa categoria de pecadores também diz respeito a várias pessoas, homens, mulheres, que aos olhos da religião judaica eram considerados gente impura, gente, portanto, que não poderia se aproximar de Deus. Mas eis Jesus recebendo essas pessoas. E não só recebendo essas pessoas, comendo com elas. E comer no Antigo Oriente é muito mais do que apenas partilhar uma refeição. Significa fazer uma aliança. A prática da comensalidade, do partilhar a mesa, é algo muito sério naquela região e naquele tempo. Por isso que os fariseus, ao observarem Jesus fazer isso, se escandalizam. Porque na lógica deles, o Deus que eles entendem, que eles aceitam, que eles defendem, é uma divindade que não aceita esse tipo de procedimento. Daí o escândalo deles, bem expresso no capítulo 15, versículo 2, que diz o seguinte: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então perceba, esse é o ponto de partida para pensarmos sobre as parábolas que aparecem no capítulo 15 de Lucas. Porque se os fariseus apresentaram uma ideia da divindade que rejeita aquelas pessoas a priori, o evangelista quer apresentar, a partir da prática da fala de Jesus e também da sua prática,
uma outra ideia de divindade que, na verdade, as acolhe. Então, são dois deuses aqui apresentados, digamos assim, duas imagens de Deus. O Deus dos fariseus, que é o Deus da religião judaica, e o Deus de Jesus, como ele anuncia. E para desmontar a imagem farisaica de Deus, Jesus conta 3 parábolas. Em cada uma delas, a intenção é mostrar como Deus é, como Deus age, como Deus se porta em relação ao ser humano. Ali não está se referindo necessariamente à ovelha perdida, à dracma perdida ou ao filho perdido, mas sim ao Deus que, como pastor, como dono de casa e como pai, acolhe e recebe essas pessoas que se perderam. Essa é a intenção da parábola, de todas as parábolas. Então voltemos ao texto. A primeira imagem que Jesus apresenta sobre Deus é ele como pastor. Deus é pastor. Já é uma imagem conhecida no universo do Antigo Testamento. Deus é pastor que guia Israel. Mas agora a intenção é personalizar esse pastoreio, porque não é apenas o pastor da nação de Israel, mas agora Deus é um pastor que vai em busca de uma única ovelha que se perdeu. É uma relação muito íntima, de muita proximidade. Jesus está querendo mostrar nessa passagem que Deus é um Deus de pessoas, de indivíduos. E mais ainda, não deixa a pessoa perdida no meio do caminho, mas vai em busca dela, vai até onde ela se encontra. E aí trata de suas feridas e atrás de volta. Isso é uma imagem muito distante daquela que os fariseus entendiam, porque na lógica deles, Deus era santo, santo, santo e santo. E por ser santo assim, ele era repelente, digamos assim, dos pecadores. Porque Deus era santo na lógica farisaica, ele não se aproximaria dessas ovelhas perdidas e feridas pelo caminho. É como a parábola do bom samaritano. Aliás, temos um vídeo aqui no canal sobre isso. Depois você procura, eu vou deixar linkado no final desse vídeo. Como os sacerdotes e levitas, representantes do templo, passam bem distante daquele homem caído na estrada. Quando, na verdade, o Deus que Jesus anuncia seria um pastor que iria encontrar-se com aquele homem e cuidar dele. Mas Deus não é apresentado apenas como pastor nesse capítulo. Deus também é apresentado como uma dona de casa, como uma mulher. E isso talvez nos assuste. Mas é preciso ressaltar com toda clareza que em Deus existe o masculino e o feminino. E se Deus é pai, ele também é mãe. Não há problema algum em chamarmos Deus de mãe. Porque em Deus há traços maternos, há traços de cuidado, de acolhimento. Aliás, a ruá de Deus no Antigo Testamento é um substantivo hebraico feminino. Estamos lidando, portanto, com a porção feminina de Deus. E segundo a parábola, essa dona de casa, que representa Deus, perde uma moeda dentro de casa. E o que ela faz então? Ela abre as janelas, abre as portas para que a luz possa entrar, para que ela possa encontrar a moeda. E quando a encontra, faz uma festa. Deus é festeiro. Deus festeja quando se reencontra com o ser humano. E aí nós chegamos, por fim, à parábola do filho pródigo, que, como eu disse, deveria se chamar parábola do pai misericordioso. Nessa história, aí eu passo agora a ilustrar essa narrativa com várias pinturas, que você vai estar vendo aí na tela. Essa história apresenta um pai que tem 2 filhos. E o filho mais novo decide pegar a sua parte na herança e sair de casa. Ora, vale lembrar que quem pede herança está entendendo que não tem mais relações com o pai. Afinal de contas, a herança é conseguida com um rompimento de relações causado pela morte ou pelo desligamento absoluto e completo de qualquer tipo de encontro. Pois bem, esse filho mais moço então sai de casa e passa a viver muito bem com o dinheiro que tinha, passa a aproveitar a vida em outra cidade. Mas Jesus conta que houve uma fome muito grande nessa região e a tal ponto essa fome atingiu esse jovem que ele começou a buscar trabalho mesmo entre os porcos. Os porcos são animais imundos para os judeus. E diz a narrativa, inclusive, que ele queria comer a comida que os porcos comiam, porque ele está passando fome, está necessitado de algo. E de repente, talvez uma brisa da manhã, talvez um raio de sol à tarde, vem uma memória infantil nele, ele lembra de casa, ele lembra da fazenda do pai, ele lembra que nesse momento, naquela hora, talvez estivesse correndo pelas estradas da fazenda e talvez estivesse lá antecipando uma noite onde poderia comer bem, onde poderia dormir numa cama macia, onde teria o cuidado e o carinho de toda a família. E aí dá aquela saudade, aquela nostalgia.
Mas tem um problema muito grande. Esse filho sabe que errou. Ele sabe que é pecador. Ele sabe que não pode sequer pensar em se aproximar de Deus de novo. Então ele tem um plano. E o plano é basicamente propor um discurso de autocomiseração e de arrependimento. Ele vai em toda a sua jornada voltando em direção à sua casa, dizendo para si mesmo: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Porque ele pensa, até os escravos do pai vivem melhor do que eu nesse momento. Então ele está disposto a voltar para casa e aceitar a penitência, aceitar essa punição divina, aceitar que ele não é mais filho, mas sim agora um escravo. Não importa, o importante é que ele vai estar se sentindo melhor do que ele está naquele momento. E ao voltar para casa, recitando consigo mesmo esse mesmo monólogo, diz a narrativa que o pai o enxerga de longe. E agora eu preciso pensar um pouquinho, porque esse pai que enxerga o filho mais moço voltando para casa e o enxerga de longe, esse pai não sabia que o filho iria voltar aquele dia. Se ele enxerga de longe é porque ele estava esperando o filho voltar. E como ele não sabia que era aquele dia que o filho iria voltar, pressupõe-se, portanto, que ele estava todos os dias à espera do filho. O sol nascia de manhã e o pai está encostado na porteira da fazenda, olhando a estrada, pensando, quem sabe é hoje o filho volta para casa. A tarde chegava e o pai continuava lá, encostado, olhando a estrada com esperança. A noite chegava, o sereno da noite molhava os cabelos do pai e ele continuava lá esperando o filho voltar para casa. Quando o filho volta para casa, diz a narrativa que o pai corre em direção a ele. Martinho Lutero, reformador alemão, quando analisa essa parábola, ele diz o seguinte: um senhor de terras, um senhor de família, como era aquele senhor da parábola, ele não deveria correr, porque correr era uma coisa indigna. Afinal de contas, com aquela vestimenta que as pessoas usavam naquele tempo, né, vestidos grandes, a única forma de correr era puxar o vestido para cima e sair correndo mostrando os tornozelos e os joelhos. Isso era algo indigno, isso era algo que nenhum senhor de família iria fazer. Mas o pai que Jesus apresenta pouco se importa com a sua própria dignidade. O que importa é que o filho voltou para casa. Ele corre ao encontro do filho. E chegando lá, o filho começa o seu discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele conclua a sua frase, o pai o abraça. E preocupado que está com a saúde do filho, olha ao redor, percebe que ele está sem as suas sandálias, percebe que está sem as suas vestimentas. E o que ele faz? Ele busca devolver ao filho a dignidade perdida. Então coloca sandália nova nos pés, coloca roupa nova e faz uma festa. Esse é o Deus que Jesus apresenta. É um papai. É Abba, como ele mesmo chama. Um papaizinho querido, repleto de compaixão e misericórdia, pronto para acolher o filho de volta. Não importa a frase meritocrática do filho, não importa a sua frase agora de confissão punitiva e que quer se colocar debaixo de um jugo de escravidão. Não, é o filho que voltou para casa. E ser filho vai ser tratado como filho. Será uma festa realizada para ele. Bom, nesse meio tempo, a parábola muda de protagonismo e agora fala do filho mais velho, que ficou em casa. E ele está trabalhando no campo, volta cansado do trabalho para a sua casa. E aí ouve barulho de festa e se pergunta o que está acontecendo. E aí um outro empregado diz, olha, é o teu irmão que voltou para casa, vivo. E o teu pai, para festejar, matou um novilho e está fazendo uma festa de boas-vindas para esse seu irmão. E o filho mais velho decide não entrar na casa. Por quê? Porque não é justo. Na lógica dele, não é justo. Afinal de contas, ele trabalhou todos aqueles anos, ele nunca causou nenhum tipo de problema nesse sentido, como o filho mais moço fez. Ele nunca pediu a sua parte na herança para sair por aí. Ele permaneceu fiel à casa do pai todo aquele tempo. Então não é justo que esse filho mais moço seja tratado agora da mesma forma que ele. E aí o pai sai da festa e vai tentar se reconciliar com o filho, para que o filho volte para casa também. E aí o filho diz, mas não é justo. Eu trabalho todo o tempo, nunca ganhei nada, e agora vem esse teu filho aí que gastou tudo que tinha, e o senhor recebe ele com festa. Isso não é justo. E abrindo parênteses aqui, vale perceber que o filho mais velho está coberto de razão. Aquilo não é justo. E não é justo mesmo. Mas a graça do Deus que Jesus anuncia não está preocupada com a justiça conforme nós a compreendemos, mas sim conforme Deus compreende. E a justiça segundo Deus
é equidade, é tratar todos com dignidade, é recebê-los no seu próprio reino. Essa é a lógica da justiça divina. E aí o pai tem que dizer àquele filho mais velho o seguinte: olha, tudo que é meu é teu. O que você tem considerado como trabalho, na verdade, não é trabalho, é fazer parte desse reino. E perceba o seguinte: o filho mais velho nessa parábola representa os fariseus lá do início do texto. Porque os fariseus lá do início do texto estão escandalizados e murmurando contra os filhos mais moços que são recebidos pelo reino de Deus com festa. Recebem a mesa aberta para que possam sentar-se e comer junto com o pai. Para eles isso não tem sentido, para eles isso é injusto. E aí as parábolas que Jesus conta, culminando com esse personagem do filho mais velho, são exatamente parábolas que vão tentar mostrar para esses personagens, para esses fariseus, que Deus não é como eles imaginavam. Deus não é essa divindade que levanta muros contra os outros. Deus não é essa divindade que fica preocupadíssima, neuroticamente preocupada com pecados alheios que possam servir de impedimento para o seu amor. Porque o amor de Deus cobre todos os pecados. O amor de Deus é eterno. Essa perspectiva que os fariseus perderam de vista é relembrada ao filho mais velho no final da parábola. E, enfim, nós lidamos aqui com várias obras, né, ao falarmos sobre essa parábola que vocês viram, mas eu queria chamar a atenção em especial para uma dessas obras, que é O Filho Pródigo, do Rembrandt. Esse é o quadro que Rembrandt pintou para descrever o retorno do filho perdido e sendo acolhido pelo pai. Mas vale perceber algumas questões aqui importantes nessa obra. Primeira delas, perceba como há uma separação muito visível, muito clara entre o pai, o filho mais moço, e do outro lado, o filho mais velho, que está na penumbra, está nas sombras. Realmente parece que há uma separação entre os dois, e isso é intencional. Inclusive, o ângulo da pintura também mostra isso. E agora uma coisa interessante, focando nos braços do pai, acolhendo o filho mais moço. Perceba o seguinte: a mão direita, que está nas costas do filho, tem feições femininas. Ela está acolhendo o filho. A mão esquerda, que está no ombro do filho, tem feições masculinas e parece até fazer mais força no ombro do filho. Esse quadro captura muito bem essa percepção de que em Deus há tanto masculino quanto feminino. Esse pai da parábola, ele é um pai-mãe. É um pai que acolhe, um pai que protege, com força, mas também com ternura. Portanto, não há razão para ter medo desse pai. E, aliás, essa é a grande mensagem desse capítulo 15 de Lucas. Deus não é uma divindade da qual devemos ter medo. Deus não é uma divindade que devemos nos afastar, atemorizados ou com receios. Ao contrário, o convite desse Deus que Jesus anuncia continua sendo o convite desse pai da parábola, que é acolhimento e fazer festa, porque nós voltamos para casa. Isso é de uma beleza incrível e é um claro demonstrativo de como Deus é para Jesus. Essa parábola, portanto, nos conta um pouco mais sobre como Deus é. Na nossa percepção, na nossa construção mental, muitas vezes Deus não é assim. Para muitos de nós, Deus tem sido um tirano, um xerife intergaláctico cósmico pronto para nos condenar e nos acusar, ou uma divindade distante, ausente. Mas para Jesus de Nazaré, Deus é como esse papai. Aliás, mais uma vez, o termo que Jesus usa para referir-se a Deus é, em aramaico, Abba. E Abba significa literalmente papaizinho querido. Então, nesse Dia dos Pais, que esse Deus que é papai possa também te acolher e você possa se sentir em festa, porque a presença dele garante essa festa. Então é isso, pessoal. Um excelente Dia dos Pais para vocês. Se você gostou do vídeo, curta o conteúdo, compartilhe, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.